Então vamos lá, Bianca, pode ler para a gente, por favor? Tá bom, boa noite, pessoal. Em boa lógica. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Em boa lógica. Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Quem vive colecionando lamentações caminhará sobre a chuva de lágrimas. Então, eu entendi desse texto que tudo que a gente que caminha para o que não é os ensinamentos de Jesus só nos prejudica. Então, tudo ódio, não entender o outro, deixar a gente falar o ego falar mais alto, né? Tudo, todos os sentimentos ruins, eles só vão atrasar a nossa evolução. E tudo que está aqui é o que a gente fatalmente acaba caindo em alguma situação, né? Porque não somos perfeitos, estamos aqui para melhorarmos. Então, se a gente seguir isso aqui, a gente vai conseguir, e os ensinamentos de Jesus, a gente vai conseguir dar um grauzinho, aumentar um grau, subir um degrauzinho na nossa evolução. O que é muito difícil, né? Mas a gente tenta todos os dias. Tá ótimo. Obrigado, Bianca. Diga, Carlos. Nada. É, vocês entenderam sobre se especializar na identificação do mal? O É, pessimismo inveterado. isso aí. Eu só Eu, vejo. eu, desculpa, Lembra do que ela Valdemir. ia na Hard? Ó dia, ó azar, ó tristeza. Beleza, entendi. Esse Por aí. especializou no É, mal. eu entendi que você assume isso para você. Você pega o mal para você, assume isso e você não tenta melhorar. É como se virasse alguma coisa da sua vida, assim, uma característica sua. Não sei se está certo, mas eu entendi assim. É você se acostumar a sempre olhar o lado ruim das coisas. Isso é especializar no mal. Quando Uhum. você só fica olhando o lado ruim das coisas, você nunca vai ver o bem. É o que ele fala aqui. Entendeu? Então nós precisamos. É o que nos fala da indulgência. A indulgência nos ajuda a ter um olhar positivo diante das circunstâncias ruins da vida. A gente não vai se acostumar ou se viciar a ver apenas o lado ruim das situações ou das pessoas. Entendeu? Então é isso. Isso é se especializar no mal. Deixa eu ler aqui o que o Marcinho colocou aqui no chat. Ixi. Fala aí, Ele botou... Marcinho, é mais fácil. Eu já cheguei aqui, ó. Se nutrirmos más escolhas, colhemos dor. Se escolhermos paciência, serviço e compreensão, abrimos espaço para o bem. Exatamente. O que cultivamos? Só um minuto. O que cultivamos em pensamentos, ações e construímos dentro de nós mesmos? É isso. É essa construção íntima. Mas isso é importante da gente observar, né? Vamos prestar um pouco mais de atenção aonde nós estamos dando a nossa devida atenção. Se é para as coisas positivas ou se são para as coisas negativas. O que me atrai mais? Aí a gente vai ter uma boa
ideia do quanto nós ainda precisamos trabalhar, né, em nós mesmos para mudarmos quem somos, né? Ok, vamos à nossa prece, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. Ah, tá. Obrigada, Jesus. Obrigada a toda a espiritualidade que participa desse estudo, né? Que possamos, como é dito sempre, mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? Diante de todos esses ensinamentos que está sendo passado para a gente, desde do texto de início do estudo, né? E cada obra que a gente está aprendendo, que justamente foi posto para a gente para que a gente melhore, enquanto aqui e quando a gente passar para o lado de lá. Então, Jesus, eu peço que sempre esteja conosco, nos encaminhando para um lugar seguro, que a gente tenha, tenha força para não cair em erros bobos, né, que acabam levando a gente para um lado muito ruim da vida. E sendo assim, peço permissão e para que se inicie o estudo de hoje e agradecendo já ao Mauro e ao Valdemir, a todos aqui, todos os colegas que estão participando e aos que não puderam estar, que eles também recebam as bênçãos da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. que assim seja. Está contigo, Valdemir. Ok, nós estamos aqui no capítulo 2 do livro Céu e Inferno, que fala do medo da morte, do temor da morte. Kardec vem discorrendo aqui por que tememos a morte, né? Já vimos algumas explicações, estamos caminhando para o final do capítulo 2, mas é interessante estarmos atentos para singularizar esse ensinamento, para personalizar esse ensinamento. Eu tenho medo da morte? E Kardec está falando aqui de uma maneira generalizada. Temos medo da morte. Mas tem pessoas que não têm. Ou tem pessoas que têm muito medo. Tem pessoas que se apavoram ao falar de morte. E o último item que Kardec fala aqui é exatamente do porque o espírita não tem medo da morte. Então é questão de nós olharmos para nós e vermos, estamos efetivamente trabalhando para não ter medo, para não temermos a morte? Que a morte é apenas uma transição. É só um desligamento de um corpo físico e o vincular-se a um corpo espiritual. Com toda certeza, para quem tem conhecimento, quem tem trabalho no bem, quem serve, quem ama, estar do outro lado é menos doloroso, ou é menos dolorido do que estar do lado físico. Isso, por favor, não entenda aqui como sendo um estímulo à morte. Não é isso. Precisamos nos preservar, sim, por uma questão de instinto. Mas precisamos não ter medo da morte. Ok, Carlão? Vamos lá. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Meia dúzia. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que, relativamente a ela, se lhes há dado desde a infância. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Isso é uma grande verdade. Né? O que nos falam, ou o que nos falaram ao longo do tempo as religiões, especialmente as religiões cristãs, católica e protestante? Nós temos destinos definidos. Vamos para o céu ou vamos para o inferno. O catolicismo ainda pode ir para o purgatório
e ficar contando com a vontade de alguém que ore para que ele saia lá do purgatório. Mas ao longo da história, nos mostraram a morte como sendo algo ruim, terrível, desastroso. Tanto é que a figura da morte mostra um corpo descarnado, uma foice, uma coisa negra, uma coisa sem nenhum glamour, sem nenhuma compensação. E é muito mais fácil, pelas explicações da igreja, ou das igrejas, tanto católica quanto protestante. É muito mais fácil ir para o inferno que para o céu. Daí o medo, mesmo para os espíritas, que não têm essa convicção toda, ter medo da morte. Porque é muito mais próximo, está muito mais próximo de nós o inferno do que o céu, o purgatório do que o céu. E isso foi que a igreja nos ensinou ao longo do tempo. Se você não seguir as minhas ordens, se você não seguir as orientações, vai para o inferno. Uma maneira de controlar pelo medo. Uma coisa que Kardec teve cuidado de revogar, me permito aqui a expressão. Teve coragem de mudar, porque a igreja sempre nos controlou pelo medo. E o Espiritismo nos convida à racionalização, nos convida a estudar, nos convida a entender, nos convida a deduzir, não acreditar por acreditar. Como eles dizem lá, acredita em Deus, mas saiba por que você acredita em Deus. Não tema a morte, mas saiba por que você não deve temê-la. Até porque é uma experiência que nós, todos nós, já passamos por ela inúmeras vezes. Já morremos inúmeras vezes e estamos aqui. Então, para nós, morte, como o fim de tudo, não existe, a não ser a da decomposição da parte física. Mas a morte da essência não existe. O espírito não morre nunca. Aí nós aqui outra vez, né? Já encarnamos tantas vezes, estamos aqui de novo, recomeçando ou reiniciando todo o processo de transformação moral, de transformação intelectual. Continuemos? De um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Só um Espero. minutinho, aí, vale a pena, né? Os erros de uma vida passageira. Eu vivi 10 anos, vou passar a eternidade no inferno. Ou vou passar a eternidade no céu beatífico, no céu de ociosidade, sem fazer nada. Faz sentido? Honestamente, para a gente, isso faz sentido? Sendo Deus infinitamente bom e justo, alguém que viveu 10 anos, ou 10 horas, ou 10 dias, vá para o céu ou vá para o inferno, sem que tenha feito nada de mal ou de bom para merecer? É completamente diferente do ensinamento da doutrina espírita. Ou, pelo menos, dentro da nossa interpretação, do ensinamento de Jesus. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, você, para se salvar, você tem que trabalhar. E quem tem que se salvar é você. Deus não salva ninguém, Jesus não salva ninguém. Ele nos mostra caminho para trilharmos, para evoluirmos. Mas nos salvar, só os nossos irmãos protestantes que têm essa ideia da salvação pela graça. Deus escolhe quem ele vai salvar e ponto. Deus não elege, ele escolhe, não escolhe os eleitos, ele elege os escolhidos. Então, segundo os nossos irmãos. E para nós é complicado isso, nessa ideia. Então, é uma morte, uma vida passageira de alguns anos, me levar para a eternidade, para sofrimento ou para beatitude, realmente não faz nada, não faz nenhum sentido dentro do bom senso, dentro da lógica que nós conhecemos. Diga, Carlão, vamos lá. Os séculos sucedem-se aos séculos, e não há para tais desgraçados sequer o lenitivo de uma esperança. E o que mais atroz é
não lhes aproveita o arrependimento. De outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a intercessão dos vivos, que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. Porque independe delas. Se ela está no purgatório, não depende dela mais sair. Ela pode se arrepender, ela pode fazer o que quiser, que não depende dela, segundo a teologia católica. Depende da intercessão de alguém que está fora. Depende de alguém de uma missa lá, daí a missa de sétimo dia, de 30 dias, de mês, de ano, para auxiliar esses espíritos a saírem do purgatório. Mas o esforço deles não faz nenhuma diferença uma vez estando lá. Diga, Carlão. Ontem eu assisti um filme sobre o Cavaleiro Templário, parece ser uma história verídica, né? Ou pelo menos que aconteceu. E tinha uma madre, né? Num determinado convento lá, que ela fazia mal a todas as noviças lá, que iam para lá ficar internato, né? E no final da vida ela pede justamente aquela mais maltratou que ore por ela no purgatório, que perdoe a ela e ore por ela no purgatório para ela sair do purgatório, né? Uhum. Aí a moça fala que não consegue. Não, não consigo te perdoar. E ela se revolta, porque na visão dela dependeria desse perdão para ela poder sair do Para sair do purgatório. purgatório. É a visão da Igreja Católica. E tem uma amiga católica que ela me diz que tem um dia de uma santa, eu não lembro mais o nome da santa, mas se você for à igreja dessa santa no dia, uma vez na vida, nesse dia da santa, você está salvo. Quer dizer, é muita facilidade para ser salvo, né? Você faz um monte de atrocidades e vai na igreja um dia e está resolvido. Tá? Sem problemas para salvação a partir daí. E como a menina negou, ela continuou excomungando ela. Logo Sim. após pedir. E vai continuar no purgatório. E o pior de tudo, pior, né? A consequência. Essas pessoas vão efetivamente encontrar isso que elas criaram mentalmente. Daí o tal do umbral que falou André Luiz. É o tal do estado de espírito que nos leva a essa situação de céu ou de inferno, como nos alertam os amigos espirituais. Diga, Dornelas. Boa noite a todos. Boa noite. Essa passagem que a gente acabou de ler me fez lembrar de uma questão, né? De algumas parábolas de Jesus, né? Quando ele falava que aí no final da parábola, não, e vai ser preso e só vai sair de lá quando pagar o último centil. Aí eu ficava assim, eu nunca consegui compreender exatamente essas parábolas, porque como é que ele vai pagar se ele está preso? Se ele está preso, ele não pode trabalhar. Se ele não pode trabalhar, ele não pode produzir. Se ele não pode produzir, como é que ele vai pagar alguma coisa? Isso nunca fez sentido para mim, né? Mas Hum. pensando pela ótica que a gente está estudando, pela ótica do espiritismo, reencarnação, né? E toda essa questão da misericórdia de Deus, né? Aí passa a fazer todo sentido. Porque esse estar preso, na verdade, é uma coisa metafórica, né? É o Uhum. estar preso dentro da minha questão, dentro daquilo que eu preciso resolver, né? Comigo mesmo, né? Enfim, né? Aquele meu crescimento. Então, para mim, passou a fazer um sentido agora, no sentido de que o pagar até o último centavo realmente é eu me redimir através das expiações, provas, seja lá o que eu precisar passar para poder vivenciar aquelas experiências novamente e conseguir devolver, vamos dizer assim, né, aquilo tudo que eu retirei, ou aquilo tudo que eu não fiz adequadamente, enfim, né? Todo aquele aprendizado que eu deixei de ter naquelas experiências, né? Agora, sem essa explicação
da misericórdia de Deus, né? Da reencarnação, da expiação, de prova e tudo mais, qual é o sentido que tem de Jesus falar que aquela pessoa vai ser presa e tem que pagar até o último centavo? Como é que ela vai conseguir fazer isso? Não, não tem, entendeu? Na minha cabeça, assim, veio isso, né? Isso não fazia sentido, mas eu deixava para lá porque eu não encontrava uma resposta. Então, né, a gente vai buscando até encontrar, né? Isso aí que eu Por queria isso a falar doutrina, aí. por isso a doutrina espírita é consoladora. Ela nos esclarece consolando, Uhum. nos orientando. Essa prisão, naturalmente, é uma prisão metafórica. Sim. Não é o Bangu 1, né? Ou Papuda, né? O pessoal lá de Brasília. Não é a Papuda, não é a Bangu 1. É. É, primeiro, a própria reencarnação. Eu estar preso a um corpo já é uma prisão. Espíritos superiores, espíritos puros, não precisam reencarnar. Reencarnam por misericórdia para nos ajudar, como missão para nos Uhum. ajudar. Mas não precisa. Uhum. Está livre dessa prisão. Outras prisões, as minhas crenças limitantes, também são prisões Também. que não me deixam caminhar, que não me deixam evoluir. Então, Sim. quando nós abrimos esse horizonte para estudar até o ensinamento de Jesus, à luz da doutrina espírita, com certeza fica muito mais fácil. Porque foi o que ele disse. Eu vou mandar um consolador que vos esclarecerá Uhum. tudo que eu não pude dizer, tudo que vocês se distorceram, tudo que vocês se esqueceram, tudo que vocês se equivocaram. Esse consolador vai esclarecer tudo isso. Então, essa doutrina vem nos mostrar que, estudando à luz da doutrina espírita, fica bem mais fácil entender. Aliás, não justificaria, Deus não seria justificado se não tivesse reencarnação, pelo menos é na minha percepção. Eu só consigo aceitar Deus dentro de um processo reencarnatório. Senão, como é que eu vou entender essas desigualdades todas que existem? Vamos falar do planeta, né? Não vamos falar do universo. Vamos falar do nosso planeta. Que existe na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família. Quantas desigualdades existem na nossa família? E o que essas pessoas fizeram antes para merecer tal castigo ou tal sorte? É o caso de ir para o céu ou para o inferno. Não faz nenhum sentido. Então, para nós, a doutrina espírita é que nos explica Deus e que justifica a existência de Deus. Pelo menos para mim, é que justifica a existência de Deus. Até porque senão não dá para acreditar em Deus. Senão ele seria injusto. E um Deus injusto não é Deus. É um espírito imperfeito, como qualquer um de nós. Tudo bem, Evandro? Obrigado. Obrigado. Excelente. Obrigado. Fala aí, Pedro César. Pois Deus é justo, né? É E aqui justo? no Sim. parágrafo anterior, assim, dos condenados, não lhes aproveitam o arrependimento. Como que não vai aproveitar o arrependimento quando alguém estava sofrendo lá aquelas contorções, como Kardec tá falando aqui? Porque Deus é justo, né? Se a pessoa tem um sentimento sincero de arrependimento, é claro que ele tem uma oportunidade de se regenerar, de se modificar, de se reerguer, de se melhorar. Então, eu acho realmente uma coisa que está fora, né, da realidade do dia. É o que eu quero falar. Falou, Pedro. Tem uma passagem de Jesus que é bastante significativa a esse respeito. Ele diz: Qual de vós, que sois imperfeitos, cujo filho pede um peixe, vocês dão uma serpente? Ou pede um pão, você dá uma pedra? E Jesus conclui: Vocês que são, eu estou usando aqui a minha linguagem, tá? Vocês que são espíritos imperfeitos, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Que dirá de Deus? A inteligência suprema do universo, o infinitamente bom e justo, que o Pedro lembrou aqui, está lá na questão 13 do Livro dos Espíritos. Infinitamente bom e justo. Então,
Deus vai nos oferecer sempre a oportunidade de nos redimirmos. Senão ele não seria justo. Principalmente se não tivesse reencarnação. Sandra Mirabete, Misericórdia. Ô, Valdemir, me socorre aqui numa coisa. se eu puder, Eu, se eu souber. olha só, eu tô aqui com o porque é comum para eu estudar ter dicionário, essas coisas é meu, né? Então, o que que acontece lá no SEAC? Eu vejo muitas vezes a palavra seitio, não sentio. Eu Não vejo a sei. palavra Sei. É sei-tio. sei. Pois É. é, nenhuma, esse nem sentio e nem seitio, eu acho no Michaelis nem no Google. Eu gostaria de saber se você achou, se alguém achou, que por favor me ajudassem, porque eu não estou conseguindo achar essa palavra aqui. Eu nunca procurei, Sandra. Honestamente, nunca procurei. Para mim, sei-tio é centavo. É uma parte de uma moeda. Certo. Então ela pode estar num português arcaico, é isso? Pode ser. Eu não conheço, eu nunca pesquisei a respeito. Mas me despertou até a curiosidade. Vou procurar me Ah, informar a eu respeito. agradeço, porque eu já estou nessa pesquisa já há algum tempo e eu não consigo encontrar essa palavra em nenhum lugar. De qualquer maneira, o que está escrito no Evangelho é sei-tio. É Eu sei, eu C-E-I-L. sei. E pode ser algo que tenham interpretado por aproximação, mas nem sempre é o que está querendo se dizer. Eu Se não estou você indo botar. contra. Desculpa, Sandrinha. Se você Eu, botar no Google Teitil, você vai ter lá o entendimento na tradução, né? Então, na pô, eu Bíblia, não achei aqui, cara. ó, na Bíblia, ceitil, né, designa uma moeda de cobre de valor muito baixo, equivalente a 1/16avo de um denário, e serve como símbolo de algo insignificante para Jesus. Olha, incrível, Mauro. Eu não estou querendo te contradizer, eu acredito. E tá aí no Google que você está me mostrando. Só que no meu Google, por incrível que pareça, vai para feitio, não vai para seitio. Então eu não consigo achar em nenhum lugar, ó. Mas não é sei-tio, é sei-tio. Ah, Coloca é Teitil, no com, chat aí, Sandra. é com U no final. Não, com L. L. Sei-tio. Ah, tá. Sei-tio. Colocamos aí Tá, no, peraí. no chat aí, Sandra. Pra você dar uma olhada. Pode referir-se a um medicamento à base de acetilcisteína. Não. Não, é só acetil. Não é Não, tem da cetil. Bíblia, Sandra. Mais embaixo Só, aí tem. Na Bíblia. só letra para mim aí, por favor, alguém. C-E-I-L. Não, C-E-I-T-I-L. Gente, Sandra, eu tô aqui, Sandra, ó, com a definição. Roda a sua página aí, C-E-I. Sandra. Roda a põe sua página. ceitil. Sobe um pouquinho mais. Põe ceitil na Bíblia, que aí vem. É o que o Mauro disse aí. Está escrito. Então eu não posso pegar a palavra ceitil sem botar a Bíblia, né? Senão não Você acha. tem que pegar o Isso. significado da aplicação da palavra. Eu coloquei os dois. Mas a Não, eu digo, inteligência na hora É da artificial, procura, eu C-N, não posso. é C-E-N, sem, C-E-N, Ah, sim. T-I-L, significa da Bíblia, usado na Bíblia, sentiu usado na Bíblia. Aí ele diz o que que é. C-E-I. Eu Ó, coloquei sentiu. C-A-N e apareceu esse significado. Sentiu que produz cana ou é abundante em cana? Então, então a Não, sua não, Argitar. não, página não, tá, não, tá não. meio estranha aí. Não. Gente, eu tô com. Vamos avançar. Depois a gente vê isso lá, Sandrinha, amanhã. O seu, Tá, o tá seu, bom.
O Carlos colocou lá no chat. Depois você entra lá no chat. O Márcio colocou Mas mais eu completo gostei. ainda. E que o Mauro falou também é isso. Gente, a inteligência artificial no Google responde, já respondeu. É isso que Responde o sim. Mauro falou. O Mauro leu a resposta do Google. Sim, a IA responde. É. Beleza, gente? Podemos continuar? Vamos lá. Vamos lá, Carlão. Estas duas categorias compõem a maioria imensa da população de além-túmulo. Acima delas paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser de uma fastidiosa monotonia. É por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas onde mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade. Porque tem duas categorias, né? Você vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou para os eleitos, que além das duas, vai para os eleitos que vão ficar nessa eterna beatitude, nessa eterna ociosidade. O que eu não sei o que é pior, você ficar ouvindo anjinho tocar harpa 24 horas por dia, ou ficar lá nas dificuldades das dores do inferno. De qualquer maneira, para nós, isso é só uma figura. Para nós, céu e inferno é só um estado de alma, é um estado de espírito. Só para a gente entender isso. Continuemos? Este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso, única que se figura compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que, só por haver recebido o batismo, o selvagem ignorante, de senso moral obtuso, esteja ao mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidades práticas. Menos concebível ainda é que a criança falecida em tenra idade, antes de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por força de uma cerimônia na qual a sua vontade não teve parte alguma. Estes raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. Com certeza. É uma questão de bom senso. Uma questão vamos, me permita aqui, antropomorfizar Deus. Tornar Deus um pouco humano. Mas, como já disse Jesus, você que é humano, com dificuldades, sabe dar coisas boas, por que que o Pai não daria? O Pai que é eterno, sábio, a sabedoria, a inteligência suprema não saberia. E qual a vantagem, ou qual o critério para salvar uma criança que se submeteu a um batismo sem que ela tenha vontade, sem que ela tenha querido, sem que ela tenha esse desejo? E só porque ela se submeteu a um batismo, ela não vai para o inferno. Se bem que o limbo acabou, né? Mas as crianças iam para o limbo. Acho que João Paulo II acabou com o limbo. Isso é tão interessante assim, porque o Papa resolve acabar com o limbo. Se ele resolve acabar com o inferno, também acaba com o inferno. Ninguém mais vai para o inferno. Então, Como é um conceito, né? Como é um conceito, ele pode mudar. pois é, Ai, ele ai. mudou, ele mudou o limbo. As crianças, antigamente, né? Pelo menos dentro do que eu entendo de catolicismo, iam para o limbo. O João Paulo II acabou com o limbo. Então, um decreto papal acaba com o limbo. Me lembro de uma palestra que eu estava fazendo uma vez em Portugal. Falei, o Papa pode fazer um decreto dizendo que não vai mais nevar na Serra da Estrela. Qual é a diferença? Vai continuar nevando, vai continuar se sentindo frio, continuar chovendo, continuar as mesmas coisas. Então, é isso que a gente precisa entender. Estamos estudando à luz da doutrina espírita. Todo nossos comentários, e não quer dizer que eu saiba tudo de doutrina espírita, muito pelo contrário,
sei muito pouco, mas todos os nossos comentários aqui sempre levará em consideração os ensinamentos da doutrina espírita, as orientações da doutrina espírita. Diga, Angélica. É sobre o batismo. Acho que não tem muito a ver com isso aqui, não, mas assim, uma dúvida que eu tenho, ou curiosidade, não sei, é sobre esse batismo de João Batista, porque ele foi batizado, não foi? Não, Nas águas lá. ele E ele batizou. batizou, ele batizou Jesus. Sim. Pois é, então, eles tinham essa crença, assim, dessa salvação pelo batismo? Não da salvação, mas da transformação. O batismo, em realidade, vem do grego bapto, né, que quer dizer mergulho. Então, ele mergulha na água e, a partir desse mergulho, há uma autotransformação. Eu não sou mais o mesmo homem. Agora, é aquela que fala do Jesus. Vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Se eu me mergulhar na água, lá no Rio Jordão, sei lá, em qualquer lugar, e continuar com o mesmo comportamento, segundo o ensinamento de Jesus, não vai mudar nada. E Pois é. Jesus se deixou Ah, batizar em função da crença da época. Porque isso é uma crença que veio de outras tá. culturas, além, Uhum. além do cristianismo. Foi, Uma foi um crença. respeito que ele teve, Sim, porque para transformar você não precisa de entrar na água, não, né? claro que não, claro que não. E Mas é ele ali. era defensor dessa teoria, né? Então foi mais por respeito que Sim. ele se deixou batizar. Até que em outra situação, ele, quando a situação de lavar as mãos, que é muito parecido, né? Você lava as Uhum. mãos e está purificado. Jesus disse: quem faz o exterior, não faz o interior também? Não adianta você estar limpo por fora e sujo por dentro. É exatamente a mesma coisa. Você E aí mergulha. a Igreja Católica usa o batismo como uma purificação, né? Se a criança não for batizada, ela pode sofrer consequências durante a Sim, vida, que é isso que sim. eles falam, né? É, E o é evangélico usa o batismo também como a salvação, não é isso? salvação, como meio de salvação. Se você crê e É, for batizado, você se Eles arrependeu. trazem até, eles trazem até a aguinha do Rio Jordão lá, Sim, vender. é porque eles têm isso como receber o Espírito Santo, né? Pelo batismo. pelo batismo. É. Pelo batismo há não sei qual é a palavra que eu vou usar. Eu ia dizer incorporação, mas não é incorporação. Mas há Comunhão. uma comunhão, talvez seja isso, com o Espírito Santo. A partir dali, o Espírito Santo passa a atuar sobre aquela pessoa. Da pessoa. Ah, tá. Não, entendi. Então, essa de Jesus, está certo. Obrigada. Que nada. Continuemos? 7. Não dependendo da felicidade futura do trabalho progressivo na Terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e a possibilidade até de comprar a dinheiro, sem regeneração de caráter e costumes, dão aos gozos do mundo o melhor valor. E Kardec está lembrando aqui, né? É interessante isso. Não dependendo da. Dependendo da felicidade futura do trabalho progressivo na Terra. A facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade. Por meio de algumas práticas exteriores e até a possibilidade de comprar. Daí o surgimento do protestantismo, do luteranismo, em função dessa venda de indulgência. O Lutero era da Igreja Católica. Ele era um frei dominicano, se não estou equivocado. Mas a igreja está vendendo lugar no céu. A igreja vendendo salvação. Infelizmente, isso Uhum. continuou por muitos séculos, até muito próximo, até dias próximos. As obras de André Luiz, ele fala isso. No nosso lar, ele fala isso. De uma pessoa que pagou as missas, deixou pagar as missas para que ela não
se salva. Então, você, além de não fazer nada, você compra a sua salvação. E é isso que a doutrina espírita nos convoca a refletir a respeito. Será que é por aí? Será que o caminho é esse? Será que eu vou me salvar comprando um espaço no céu? Às vezes a gente vulgariza as situações espirituais ou trata as coisas espirituais como se fossem as da matéria. Aqui a gente compra uma sentença, a gente compra um juiz, a gente compra um desembargador, a gente faz o diabo. Mas, quando se trata de leis divinas, não tem como. Ainda agora há pouco estava conversando com um grupo que eu estava participando, e umas pessoas muito preocupadas com a situação atual do Brasil. Ah, porque as leis não são cumpridas. Eu digo, as leis humanas não serão cumpridas, ou muitas delas não serão. Mas as leis divinas não ficam. Aí, lembrando do Dornelles, lá, o Evandro, até o último ceitil. Não ficará, não restará nada até o último ceitil da dívida. Então, precisamos ter essa convicção. Continuamos, Carlão? Vamos lá. Mais de um crente considera, em seu foro íntimo, que assegurado seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou por dádivas póstumas que de nada o privam, seria supérfluo impor-se sacrifício ou qualquer incômodos por outrem, uma vez que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. É, Se, totalmente egoísmo, né? Totalmente orgulho. Então, se eu vou trabalhar para o outro para quê? Eu vou ajudar o outro para quê? Até dentro da ideia da salvação dos nossos irmãos evangélicos, né? A gente é salvo, segundo eles, pela graça. Então eu vou me preocupar com o outro? Não, eu vou me preocupar em agradar a Deus. Essa é a ideia. A gente tem que ter esse cuidado para não incorporar essa ideia do egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, e depois se sobrar alguma coisa para o outro. Essa é a ideia que Kardec nos convoca aqui. Mais de um crente considera em seu foro íntimo que, assegurado o seu futuro, pelo preenchimento de certas fórmulas ou por dádivas póstumas, de que nada o priva, seria supérfluo por impor sacrifício. Então, eu vou fazer sacrifício a mim para quê? Eu não preciso disso, porque algumas práticas exteriores, com lavar as mãos, com batizar, com arrepender, com fazer um círculo de orações, sei lá, qualquer prática exterior, me levaria à salvação. E esse é o que a doutrina espírita nos traz esclarecimentos contrários a essa ideia. Fora da caridade não há salvação. Então o egoísta não será salvo com toda certeza enquanto não se transformar, enquanto não transformar o egoísmo em humildade, em simplicidade. Carmen Vieira, Eu queria saber o que é ser salvo pela graça. Deus escolhe. Deus escolhe Entendi. quem vai ser salvo. Ah, tá. Não sabia disso. Qual é o critério? Realmente O critério não sei. Eles não sabem, mas só Deus sabe. Deus escolhe quem vai ser salvo. entendi. Tá bom, é uma curiosidade só. Obrigada. É legal. Eu tenho um cunhado que é pastor. Então ele sempre me fala isso. Deus salva pela graça. Esquece o Velho Testamento. Jesus veio e mudou tudo. Então agora não é mais, o Velho Testamento não tem mais valor. É, é a graça de Deus que vai te salvar. Beleza. Espero que eu esteja na graça dele, né? Brincando com ele, mas espero que eu esteja na graça dele. Mas eles falam isso de boa vontade, com fé, com crença. Eles têm esse meu cunhado, por exemplo, ele tem certeza disso. Para ele isso é certeza absoluta. Ele foi escolhido para ser salvo. Ele e os dele foram escolhidos para ser salvo. Porque estão na igreja.
Mas quem não está na igreja não vai ser salvo. É o que Kardec coloca lá no Evangelho, né? Fora da verdade, fora da igreja, fora da caridade, onde não há salvação. Tudo bem? Seguramente, nem todos pensam assim, havendo mesmo muitas e honrosas exceções. Mas não se poderia contestar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretém o apego aos bens deste, acoroçoando o egoísmo. E isso não é só os leigos que têm essa fé, que têm essa crença. Mesmo os religiosos, os teólogos, têm essa crença de que céu e inferno é um fato. E a gente vê muito isso na mesa mediúnica. Quando a gente conversa com padres, com pastores, com irmãos de outras crenças que estão aguardando o, o que lhes foi prometido, o que lhes era de direito, né? Muitos deles reclamando que não tiveram direito ao que a igreja havia prometido aos seus eleitos. Então, eles têm essa certeza, eles creem nisso de fato. E aí a ignorância pode ajudá-los, pode servir de atenuante na dificuldade deles nessa situação. Mas não é só, como Kardec diz aqui, a grande maioria ainda acredita, a grande maioria dos cristãos, e aliás, a grande maioria mesmo dos cristãos, tanto os católicos quanto os protestantes, é a maioria, tem essa certeza da salvação pela graça, salvação de ir para o céu, salvação dessa beatitude absoluta. Isso é uma coisa que a doutrina espírita nos convoca a pensar ao contrário. Continuemos? 8. Acrescentemos ainda a circunstância de tudo nas usanças concorrer para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. A morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mas próprias infundirem terror do que provocarem esperança. É isso que eu falei anteriormente, né? Ao longo da história, nos foi de novo pelo medo. E por favor, não vai aqui nenhuma crítica à Igreja Católica, até porque eu já militei por lá também em outras reencarnações. Mas a Igreja, ao longo do tempo, primou por nos controlar pelo medo. E até entendo que em determinados momentos da história humana, esse medo fosse importante. Mas chega um ponto de libertação. Então, se você não fizer isso, vai para o inferno. Se você não fizer isso, aquela ideia da chama eterna, que você sem se consumir, você vai passar a eternidade se queimando sem se consumir, é alguma coisa de terrível. É uma coisa que assusta qualquer pessoa, não esclarece, não consola. É contrário ao cristianismo. O cristianismo é consolador. O cristianismo veio nos mostrar que o amor supera a multidão dos nossos pecados. E a igreja, ao contrário, nos leva ao suplício, ou nos mostra o suplício, para nos controlar, para nos meter medo. E muitas vezes, infelizmente, para nos controlar até materialmente. Haja vista a Inquisição. Quantas pessoas perderam os bens, além da vida, mas todo mundo que perdia a vida, perdia os bens para a igreja. E a igreja ia incorporando esses bens materiais. E isso é o que nos ensinaram ao longo do tempo. Se você não fizer isso, então essas cerimônias lúgubres, mais próprias da infundir terror do que provocarem a esperança. E o cristianismo vem nos mostrar, nos trazer esperança. O Emmanuel chega a dizer que a esperança é uma das grandes virtudes que nós podemos ter. Haja vista lá a caixa de Pandora, né? Saem os males, mas a esperança não sai. A esperança não vai embora. A esperança fica com a gente. E nessa crença da Igreja Católica, ou das igrejas católicas e protestantes,
Não tem essa esperança. É o céu ou o inferno. Como é muito mais fácil ir para o inferno, então eu estou muito mais próximo do inferno do que do céu. Continuemos, Carlão? Se descrevem a morte, é sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando o hediondo e desencarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-te radiosa dos grilhões terrestres. Pois é, ninguém mostra. Isso é interessante, essa fala de Kardec. Ninguém mostra a morte como um sono de transição. Eu durmo aqui e acordo do outro lado de posse dos meus conhecimentos, de posse dos meus tesouros. Não os tesouros que as traças corroem, mas de posse dos meus tesouros espirituais. E é isso que a igreja ou as igrejas não fizeram ao longo do tempo. Nos mostraram sempre o lado mais tenebroso, tirando-nos a esperança, mostrando o hediondo desencarnado, descarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosas dos grilhões terrestres. Como está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. As almas sendo libertas, os perispíritos sendo desligados do corpo físico para alçar voos à espiritualidade. A doutrina espírita é maravilhosa, gente. É extremamente consoladora. É muito bom, pelo menos para mim, é muito bom esse conhecimento. Esse conhecimento é libertador, que nos tira desse medo, desse peso, nos tira desse jugo que nos querem ou vem nos submetendo ao longo do tempo. É claro que muita gente ainda prefere esse jugo. Muita gente prefere o pastor, prefere ouvir o padre, do que por si próprio estudar e definir e decidir. Mas a doutrina espírita nos convida à reflexão, nos convida ao estudo. E é o que nós estamos fazendo aqui, atendendo o convite de Kardec, atendendo ao convite dos espíritos, adquirindo conhecimento intelectual para, posterior a isso, elevar-nos em termos morais também. Morais aqui é como de moral, tá, gente? É plural de moral. Só para não confundir as coisas. A Vamos lá. partida, a partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça atingira os que partem. Dizem-lhes eternos adeuses como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, como se não fossem contar maiores gozos no além-túmulo. Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre assim para inspirar o terror da morte em vez de infundir esperança. Kardec Sim, está Kardec tá caminhando aqui para o final do capítulo, falando do tema do por que o temor da morte. Então, é exatamente por isso. Tudo concorre desse modo para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança. Porque para nós que conhecemos doutrina espírita, que estudamos doutrina espírita, e estudamos especialmente as obras de André Luiz. Eu acho as obras de André Luiz muito interessantes. Entendemos que morte é só uma mudança de estágio, é uma mudança de casa. E é mais fácil morrer do que nascer no processo reencarnar, desencarnar. É mais fácil desencarnar do que encarnar. Quando eu estou reencarnando, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu tenho todas as dúvidas possíveis. Eu estou abrindo mão de minhas lembranças. Eu estou abrindo mão de muitas coisas, da convivência com os amigos,
com muitos amigos, muitas vezes para vir conviver com pessoas estranhas ou com inimigos. Ao passo que quando eu estou desencarnando, eu estou tomando posse daquilo que foi esquecido, eu estou voltando para os meus amigos. Então, morrer, desencarnar, fica bem mais simples do que reencarnar. Sem Continuemos? dúvida, sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos, o que não quer dizer que isto não suceda à medida que a sua fé se for firmando a ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. Isso é interessante, porque eu não preciso esperar que a sociedade se transforme para que eu me transforme. Eu não preciso esperar que o planeta se regenere para que eu me regenere. Muito pelo contrário. Eu preciso trabalhar para a minha regeneração, para que a partir daí o planeta se torne melhor. Então é importante isso. É, sem dúvida alguma, diz ele, que muito tempo será preciso para que o homem se desfaça desse preconceito, dessa ideia cultural, porque para nós virou como uma espécie de cultura. Morte é fim de tudo. Morte é sinônimo de sofrimento. Morte é sinônimo de dor. É sinônimo de angústia. É sinônimo de fim. Quando morte não é, para nós espíritas, absolutamente nada disso. É apenas uma transformação de uma casa para outra. Somente isso. 9. 9. Demais, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam de alguma sorte estranhas aos vivos. A própria Igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, perdida é toda a esperança de as rever, a menos que lá se vá ter também. Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas em contemplativa beatitude. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que faz supor eterna a separação. E é por isso que muitos preferem ter junto de si, embora sofrendo, os entes caros, antes que vê-los partir, ainda mesmo que vá para o céu. E a alma, e a alma que estiver no céu será realmente feliz, vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos? Pergunta significativa, né? Como é que eu vou estar feliz no céu vendo meus netos no inferno? Eu vou preferir estar com eles. Dividir com eles a dor, mas eu vou estar com eles. Tudo bem, gente? Vamos parar por aqui? Item 10, 58. capítulo 2. É, i- item 10, capítulo 2 da próxima semana. E aí, Maurinho, tá contigo. Obrigado, Valdemir, Carlos, a todos os irmãos que participaram do nosso estudo. Vamos então fazer a nossa prece. Mauro, Oi, Mauro, dá licença, só um pouquinho, desculpa. pois não. O meu não é capítulo 2, não. Nem o meu. O meu é item 10, continuação. Sim, capítulo 2, já. Não, Capítulo 2, da capítulo 2, apreensão. Capítulo capítulo 2, 2 é... temor da Hã? morte. Temor Da da morte. apreensão diante da morte. Eu estou lá no capítulo 3 já, tá? Ah, Céu. então Eu ia tá falar, não, mas Ai, a pessoa acelerada, né, apa? deu ruim, viu? Nada, é cansaço. Tá certo. é que o Trabalhei livro é muito. diferente, Mauro. A organização do livro é um pouco diferente, até que a gente acostuma. Tá bom. Angélica, descansa no Senhor. Vou pro colo dele. Braço do Senhor. Amém. Vamos fazer então nossa prece. Vamos pedir a Silvânia. Silvânia, faz a nossa prece, por favor. Faço sim, Mauro, faço sim. Ó, vamos elevar o pensamento ao nosso Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade
de podermos realizar aqui mais o estudo desta noite. Pedimos suas bênçãos para os irmãos que não puderam estar conosco, que recebam suas bênçãos, suas famílias também, e que possam estar conosco na próxima semana. Senhor Jesus, te pedimos que possamos continuar unidos com o propósito de adquirirmos cada vez mais conhecimento do seu Evangelho, de todo o ensinamento que o Senhor veio trazer para todos nós, e que possamos com isso, através da boa vontade do Valdenir, do Mauro e da participação de todos aqui, tirando nossas dúvidas, que possamos aplicar o que aprendemos aqui em nosso dia a dia, Senhor. Então, que tenhamos esse olhar de cuidado com todos nós e que possamos parar toda semana um pouco para estudarmos juntos. E é tão bom isso. Te pedimos também que, se for possível, ao deitarmos nosso corpo para o descanso nesta noite, se formos merecedores, que possamos receber as instruções necessárias para as nossas aflições, para o nosso esclarecimento em tudo, e ao deitarmos, né, e nosso espírito se emancipar, então que possamos também nos engajar em alguma tarefa e sermos úteis também. Muito obrigada, Senhor, por sua companhia conosco em todos os momentos, que nunca nos esqueçamos disso, que possamos permitir que o Senhor esteja sempre, sempre conosco. Abençoe a todos aqui desta sala e aí na próxima semana possamos estar novamente aqui. E assim, Senhor, damos por encerrado o estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Um beijo, uma boa semana para todos, tá bom? Boa noite. Para vocês também. Boa noite a semana todos. para todos. Lá na rádio Obrigada, amanhã. gente. Tchau, tchau. Até amanhã.